Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Paulo Dutra e é um grande prazer ter você com a gente. A mensagem do Evangelho não tem o motivo, não tem a intenção de massagear o seu ego e aprovar aquilo que você deseja e quer. Muito pelo contrário, ela aponta para as nossas trevas, ela aponta para o que está errado, para o que está fora de ordem, fora da aprovação do Senhor. E ele chama essas pessoas de raça de víboras. E ele diz: quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Não são essas coisas que nos livrará da ira futura de Deus. É o caminho acertado, é o caminho preparado. É isso que, quando estiver corrigido, o Senhor virá, nos livrará da ira futura, do resultado contrário daquilo que o Senhor nos adverte. Ele discernia em meio aos que estavam chegando muitos dissimuladores, muitas pessoas dissimuladas. Há pessoas mascaradas, metidas no meio como joio, com uma aparência, com um discurso meramente preparado na sua boca, mas suas vidas não têm fruto, suas vidas não têm um testemunho. Aproxime-se da vivência da família, do convívio, e as pessoas estão comentando, né? Muitos hoje já não têm nem vergonha, porque está escancarado, as pessoas envolvidas em escândalos, envolvidos em conchavos, em mentiras e alianças erradas, das quais elas não estão mais nem aí, perderam todo o temor do Senhor, assim como menciona a palavra de Deus. Então ele usa um termo aqui, João Batista, um termo muito forte para se mencionar as pessoas, falar das pessoas. Ele chama raça de víboras. Por que ele chamava assim? Porque por causa da natureza dessas pessoas. E Jesus menciona isso lá na frente, nós vamos ler. No verso 7 ele diz assim: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Exatamente como a humanidade está fazendo. As pessoas estão em busca das suas religiões, a que mais lhe convém, a que mais se encaixa com a sua realidade de vida. Queridos, a verdadeira religião, ela consiste em temer ao Senhor, considerar a sua palavra e permitir que ela transforme as nossas vidas naquilo em que estamos errados, porque o Espírito Santo, ele compartilhará a sua palavra, ensinará e nos guiará, porque necessariamente os meus problemas não são os seus, as minhas debilidades não são iguais às suas. Alguém diz assim: eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, mas isso não faz de você um justo. A justiça consiste em nós sermos transformados em Cristo Jesus. Não é o que nós fazemos, mas o que Ele fez. E a partir de então, o que Ele fez em nossas vidas vai nos conduzir em arrependimento a olharmos para nós mesmos e mudarmos a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver. Então, diz o texto que haverá uma ira futura e que não pode ser evitada, a não ser por uma transformação. Haverá uma ira futura que a humanidade não poderá fugir, a não ser que você prepare o caminho do Senhor na sua vida, que você endireite esse caminho. Ela só pode ser evitada com um comportamento antecipado, assim como foi no deserto, assim como foi na vida de Jesus, assim como está sendo nesses dias. Hoje é dia, esse tempo que antecede ao que as Escrituras nos alertam. O versículo 8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir, queridos, está falando de que, ainda que não haja na sua vida, você tem tempo agora de produzir esses frutos. Frutos que podem ser pegos, mensurados, vistos, comentados, falados. Você mesmo pode descrever as mudanças que o seu relacionamento com Deus e a sua palavra está produzindo na sua vida. Obviamente que quando você visualizá-los, não significa que já parou, devemos prosseguir nessa caminhada. Nós devemos ser esses frutos em que as pessoas irão comer, porque o objetivo do fruto é alimentar. Nós iremos alimentar a fé de outras pessoas, perseverando nessa produção desses frutos dignos de arrependimento. Quando você
pedir perdão, quando você confessar os seus pecados, quando você deixar de mentir, de roubar, de se prostituir, quando você deixar de fazer aquilo que a palavra de Deus reprova, esses frutos de arrependimento irão apontar para aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor e dizer para eles que assim como para você houve oportunidade para mudança, também há esperança para eles. Esse é o desejo do Senhor nesses dias em nossas vidas e através da sua vida. Frutos de arrependimento que equivalem à mudança de comportamento. Esses frutos dizem respeito a isso, a evidência do nosso comportamento. Frutos que estão cheios de sementes, que vão gerar novos frutos na vida de outras pessoas, porque quando nós comemos um fruto, ele vem cheio de sementes. Os frutos de arrependimento da sua vida, as sementes espirituais, que também brotarão no coração de outras pessoas. Você talvez pense de você que não estão te observando, as pessoas estão observando a sua fidelidade. Talvez antes você foi um homem sem aliança, um traidor, sem compromisso com a sua esposa e família, mas a partir do momento em que você entregou sua vida a Jesus, você confessou, você deixou, você se arrependeu, as pessoas que te conhecem estão vendo a tua conversão, a tua mudança, a tua transformação, o teu arrependimento. Você que não tinha palavra e hoje tem, cumpre seus compromissos, as pessoas estão vendo você, estão comendo desse fruto. Você que mentia, que usava a mentira como desculpa para tudo, se tornou tão comum que até para atender um telefone diz que eu não estou. As pessoas estão vendo a mudança e a voz da verdade é credibilizada na sua vida. As pessoas, quando olham para as nossas vidas no primeiro momento da nossa conversão, elas desdenham da nossa vida, blasfemam de Deus, zombam, criticam das nossas vidas, mas a nossa perseverança e a mudança revelada através dos frutos do comportamento são testemunhos de vida e transformação. É isso que a vida cristã produz nas nossas vidas. É esse o desejo de Deus através da sua palavra. Frutos que estão cheios de sementes que geram frutos em outras vidas. Ou seja, pessoas serão atingidas com a sua conversão verdadeira. Outros serão tocados com o seu testemunho e a sua transformação. Não adianta usarmos a igreja como esconderijo, sabe? Viver uma vida totalmente desassociada da verdade da vida cristã, da prática, e fazermos momentos outros, onde nós fazemos da igreja um clubinho social, um lugar onde nós nos confraternizamos e brincamos, e voltamos a viver a vida na sua normalidade, mentindo, roubando, adulterando, comprando de forma ilícita, vendendo de forma errada, tendo 2 pesos, 2 medidas, sendo corrupto e tantas outras posturas das quais a palavra de Deus reprova. Isso não nos protegerá. Isso era o que os fariseus faziam. Eles não queriam de fato um verdadeiro arrependimento. Não adianta nós usarmos a religiosidade como uma imitação da vida cristã. Essa vida é uma máscara. E muito diferente desses dias, ela não nos protege. Pelo contrário, Jesus diz que os saduceus, que os fariseus, eles eram comparados a sepulcros caiados, que por fora tinham uma aparência, mas por dentro eram monturos de morte. Então, ele afirma no verso seguinte, o verso 9, e não presumais de vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E Jesus fala desse mesmo assunto em João capítulo 8. Lá em João 8, no verso 24, diz assim, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. A humanidade tem morrido em seus pecados, não reconhecendo a mensagem dos profetas que foram antes de Jesus, nem a própria mensagem de Jesus, e nem a mensagem que é hoje proclamada através da sua igreja. No verso 37 de João 8 diz assim, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Era o que aconteceu quando Jesus falava a essa classe.
Quando nós vamos falar de arrependimento, de conversão às pessoas fecham suas portas, desviam os seus ouvidos. Ah, religião e política ninguém discute. De fato, não é o objetivo discutirmos religião, mas um relacionamento que tem como referência a vida de Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. O versículo 42 diz: disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, certamente vocês me amariam, porque eu saí dele e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. O verso 43 diz: porque não entendeis a minha linguagem? Por não poder suportar a minha palavra. A linguagem de Deus para nós é que nós sejamos santos como Ele é santo. É que nós confrontemos as nossas vidas, temos como referência Jesus. No versículo 44 ele diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. A maior evidência de quem pertence ao Senhor, quem pertencerá ao Senhor, é credibilizar a palavra do Senhor. É nesse tempo ouvir a voz de Deus. Lá no deserto, ainda que Deus favorecesse aquela comunidade, estava ali cativa no Egito, ao longo da vida, não ouviram a voz do Senhor. Na época de João, houve um grande número de pessoas que não ouviram a voz do Senhor. E para nosso proveito nesses dias, nós temos essa palavra como advertência, para que nós olhemos para esse momento da nossa vida. E ao passar toda essa crise, toda essa dificuldade que vai passar, que a nossa vida nunca seja normal do ponto de vista natural, que nós vivamos uma vida de transformação, de renovação, de entusiasmo, de motivação nas Escrituras, entendendo que ainda o que está por vir, do que seja bom ou do que seja ruim, não tem o objetivo de nos destruir, mas de nos aperfeiçoar para uma vida futura muito melhor, muito maior. A ponto do Senhor dizer que se o nosso exterior se corrompa todos os dias, o nosso interior se renova, porque ele é feito em justiça, ele é feito embasado em coisas eternas. Malaquias capítulo 4, apenas alguns versículos, é bem pequeno o texto, diz assim, versículo 1, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que ele lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o seu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estribaria, e pisareis os ímpios, como se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Perceba que a mensagem principal desse contexto, no capítulo 4 de Malaquias, é o verso 5 e o verso 6, quando ele diz, diante de tudo isso que nós já lemos, ele diz assim, que ele enviará o espírito de Elias, o mesmo Espírito Santo, a mesma mensagem profética que agiu sobre a mensagem de Elias, que tinha o objetivo de trazer conversão
de Israel para o coração de Deus, o Senhor utiliza, ele se vale desse contexto para mencionar acerca de João Batista, e eu quero que você leia junto comigo, comparando, né? Eu separei esse texto, e nós vamos finalizar nesse texto aqui, Mateus capítulo 11, versículos 7 a 10, ele está dividido em 4 partes. A primeira parte, em Mateus 11, versículos 7 a 10, diz assim: partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João, falando sobre João. Quem era João? Quem fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente, eles estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Ou seja, este mesmo Espírito está agindo em nossos dias. O Espírito Santo de Deus, o qual foi enviado da parte do Senhor Jesus. E somente quem tem ouvidos espirituais estão escutando a sua voz de arrependimento, de conversão, de mudança de mente. Somente os que conseguem ver espiritualmente estão entendendo o tempo do fim, que as coisas estão caminhando para um desfecho. E somente essas pessoas serão capazes de ouvir a voz do Senhor, do anjo do Senhor, que veio para nos guiar em meio ao deserto da vida ao qual nos encontramos. A segunda parte está nos versos 11 a 12. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Nesta parte, Jesus não está dizendo que nós somos melhores do que João Batista, mas que nós somos maiores, no sentido de que nós temos hoje conhecimento, revelação, nós temos histórias, fatos, que atestam da época, desde o deserto, a vida de João, a vida de Jesus até os nossos dias, conhecimento de sobra, o suficiente para nós credibilizarmos. Nós poderíamos dizer então que o conhecimento do Senhor tem produzido tudo isso em nossas vidas, mas não é verdade. Muito pelo contrário, as pessoas têm se afastado de Deus. O conhecimento de Deus tem sido ignorado, refutado. As pessoas não amam as Escrituras. As Escrituras são tripudiadas. As pessoas blasfemam acerca da palavra de Deus. As Escrituras não são desejadas nas empresas, nas famílias, nas casas. As pessoas querem suas vontades sejam estabelecidas através do desejo de cumprir o pecado. E Jesus diz que com essa ação as pessoas estão agradando ao diabo e não a Deus. Então o conhecimento de Deus é tão comum nos nossos dias que ele é vulgarizado, ele é banalizado. O versículo 12 diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência para entrarmos no reino dos céus, e ele, através da força, nós nos apoderamos dele. O que significa isso? Que nós temos que nos esforçar, queridos, para viver a vida cristã. Não é violência um com o outro, não é eu falar mal de outra congregação, não é eu brigar para tirar os membros de uma igreja para a minha congregação, não é nós vivermos divididos, retalhados. Isso não é vida cristã, muito pelo contrário, mas é tomar por esforço, é se esforçar, é viver de fato, negando a si mesmo, temos que violentar nossa própria vida, negando os prazeres e as satisfações. Temos que nos esforçar para realizar a vontade de Deus, a obra de Deus. Obedecer exige força, obedecer exige renúncia. Não pense que obediência é algo fácil. Você talvez não terá vontade de orar, vontade de congregar, vontade de ler a palavra,
vontade de fazer o que é certo, mas você em força, buscará essa força no poder do Espírito. É por isso que nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo, porque a nossa vida natural, ela não agrada a Deus. Nós só podemos agradar a Deus vivendo no Espírito. Isso está escrito em Romanos, todo o capítulo 8 de Romanos, você pode meditar sobre isso. A terceira parte e penúltima está em Mateus 11, dos versos 11 e 13 a 15, onde ele diz: porque todos os profetas e as leis profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus está aqui atestando que o Elias, que o profeta Malaquias cita no capítulo 4, ele é a voz que clama no deserto, a voz que nos diz: endireitai as suas veredas, preparai o caminho do Senhor. Esse homem foi usado pelo Espírito Santo. Elias, e o mesmo Espírito que estava sobre Elias, também estava sobre Jesus, estava sobre João Batista, está sobre a verdadeira igreja, sobre a vida daquele verdadeiro crente que tem sido conduzido ao arrependimento. Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não haverá, querido, maior prova de amor dada por Deus do que a entrega do seu Filho, para que nós não experimentemos no futuro aquilo que o pecado, quando não tem sido observado, confessado, abandonado em nossas vidas, é capaz de produzir: morte e destruição. E por último, a quarta parte está em Mateus 11, versículos de 16 a 17. Jesus conta uma pequenina parábola nesse contexto. Ele diz assim no verso 16: mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que estão sentadas nas praças do mercado e ficam gritando umas às outras: nós vos tocamos músicas de festa, de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos músicas, lamentos fúnebres, e não pranteastes. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: este tem demônio. Então chega o Filho do Homem, falando de Jesus, comendo e bebendo, e dizem: aí há um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria ela é comprovada pelas obras que são seus frutos. João, o Batista, representava o arrependimento, a mensagem de conversão, onde produz tristeza. Não tem como você se arrepender de algo que você se alegra. Você não pode ostentar sua vida de pecado, como pegador, como mentiroso, como trapaceiro, como corrupto. Isso não pode ser um motivo de orgulho, mas de vergonha, de tristeza na sua vida, porque foi isso que matou Jesus. Foi isso que fez com que Jesus sofresse, para que nós não vivêssemos essa vida, esse estilo de vida reprovável por Deus. Então essa mensagem, ela é de quebrantamento, deve constranger o seu coração, conduzir você ao arrependimento e à conversão. João é comparado a essa mensagem profética que quebranta, que produz choro. É isso que acontece na vida de qualquer pessoa que ouve a voz do Espírito Santo, é constrangido no seu interior, ainda que todos sejam contrários, mas ele experimenta uma transformação e uma conversão pessoal. E Jesus, o Filho do Homem, é representado pela mensagem de alegria. Os anjos, quando falaram do nascimento de Jesus, ele diz que eis que vos trago novas de grande alegria, é porque na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. A mensagem de transformação, enquanto que a mensagem de lamento, ela fala de um quebrantamento, a mensagem de alegria, de festividade, de que há uma nova vida, de que o Senhor te ama, de que Ele deseja se relacionar com você, mas é necessário passarmos
por esse processo do deserto, de um caminho onde nós preparamos para a manifestação do Senhor. Jesus compara essa geração como crianças. E aqui, essa comparação, ela não tem o enfoque de forma louvável, porque ele não está falando de inocência, ele está falando de infantilidade, de um comportamento infantil. A geração, por conta de tanto conhecimento, diante de tantas revelações, de tantas mensagens, a humanidade, ela já deveria ter atingido uma maturidade, a ponto de reconhecer a vida cristã como sendo o único caminho que conduz à vida eterna. Somente Jesus Cristo é capaz de transformar a nossa história de vida, de nos salvar e de futuramente, ao se manifestar, nos livrar da ira futura, como está escrito na sua palavra. Então Jesus compara essa geração como crianças distraídas, que estão gritando umas às outras. As pessoas estão vivendo assim, distraídas em suas casas, distraídas em seus trabalhos, distraída com tantas opções de distração, de lazer, né, de oportunidades. E há uma grande diferença, amados, entre inocência e infantilidade. O reino dos céus é comparado a uma criança, né, pura, mas nesse caso aqui, ele está dizendo que essa geração que não considera a palavra de Deus é comparada a crianças distraídas, infantis. Nem a humanidade chora a música de lamento e nem a humanidade se alegra com as notícias alvissareiras, né, as músicas de celebração daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. Então, como nós podemos saber na vida de quem essa mensagem fez sentido? O verso 19 finaliza dizendo: todavia, a sabedoria, ela é comprovada pelas obras que são os seus frutos. São os nossos frutos. A prova de que eu estou reconhecendo Deus, de que eu estou preparando o caminho do Senhor, é a sabedoria que é evidenciada pelos frutos. A manifestação dos resultados que são produzidos pela conversão, a transformação realizada pelo processo da vida, o que o deserto está produzindo lá para o povo. O Senhor permitiu que passassem provas, lutas, assim como eu e você estamos passando nesses dias, com o objetivo de extrair de nós, de revelar o que está dentro de nós, se está errado para ser corrigido, se glorifica a Deus para ser como sacrifícios de louvor e ser agradável ao Senhor. Este é o caminho do Senhor, que se manifesta no deserto para aprovar as nossas vidas e revelar aqueles que são os filhos de Deus, os que são gerados pela sabedoria e não meramente pelo conhecimento secular. Esta prova que pela sabedoria do mundo, a humanidade não reconhece Deus nem os seus caminhos. Deus chama a sabedoria deste mundo como loucura. Ele diz lá em 1 Coríntios 1, 18 a 21, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Portanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem, por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Nunca a humanidade esteve tão distante das verdades de Deus, nunca a humanidade esteve tão longe de Deus, em meio a tanta revelação, em meio a tantos fatos, a tantas comprovações, em meio a tantas conversões verdadeiras que temos vivenciado e presenciado ao longo da história, da vida das pessoas que nós conhecemos. É verdade que há muita mentira, há muito teatro, há muito escândalo, há muita representação, mas não são nessas coisas que nós iremos nos firmar, mas na verdade de que a palavra de Deus, quando é absorvida, quando é vivida, produz frutos dignos de arrependimento. A humanidade tem trocado Deus pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelo conhecimento secular. Está claro pelas Escrituras que tudo isso nos aponta para o tempo do fim, da qual a sua palavra nos alerta. E
E para nós, o que nos resta? Continuarmos obstinados, indiferentes, continuarmos agindo pelos nossos próprios instintos ou pelo conhecimento revelado da palavra de Deus? Não se deixe enganar. Somente o Espírito Santo de Deus poderá nos conduzir em meio a esse deserto da vida, até porque o caminho não está feito. São passos, são construídos dia a dia através das suas instruções. Foi assim com o povo que peregrinou do deserto, foi assim com Jesus na tentação do deserto, foi assim na comunidade no tempo de Jesus, está sendo assim comigo e com você. E eu quero finalizar com o texto de Hebreus 13. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os seus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A quem jurou e não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Que Deus em Cristo, no seu amor e na sua graça, nesses dias, esteja produzindo todas as mudanças necessárias que precisam acontecer na minha e na sua vida. Que você possa se voltar para o Senhor como alguém que precisa vitalmente da água, do ar para existir, para viver. Que nós façamos da nossa vida com o Senhor. De fato, como Ele mesmo diz, eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca morrerá. Esse é o desejo de Deus. E que nós façamos dessa prática de vida o caminho que agrada o Senhor. Eu quero orar com você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pela oportunidade de podermos estar juntos, por esse tempo que aparentemente parece ser tão longo, mas que é tão breve. Nós pedimos, em nome de Jesus, que esses dias o Senhor esteja produzindo em nós frutos de justiça, frutos que testifiquem que nós estamos vivendo a verdadeira vida, frutos de arrependimento, que as pessoas possam dizer: eu conhecia você antes, mas hoje há uma mudança, há uma transformação. Nós possamos produzir frutos de louvor, onde as pessoas bendirão o teu santo nome, onde as pessoas te conhecerão por causa de um comportamento glorioso, que faz menção à tua presença nas nossas vidas. Deus, que esse tempo nos una, que esse tempo nos aproxime, que esse tempo nos ajude a corrigir as nossas vidas, organizar a nossa vida, o nosso mundo interior, o nosso relacionamento contigo, possa nos aproximar daqueles que são estranhos, dos que estão distantes. Pai, no nome precioso de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito, a unção para esses dias, para que não desistamos dessa caminhada, dessa jornada tão desafiadora, e nós prometemos ao Senhor que nos esforçaremos para fazer mais e melhor para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, sua casa, sua família. Você que talvez esteja me
ouvindo pela primeira vez, me conhecendo através deste vídeo, se você desejar entrar em contato, conversar sobre a sua vida de uma forma particular, pessoal, temos toda disponibilidade e interesse. Não importa em qual localidade você se encontre, no Brasil ou fora do Brasil, o Senhor, através dessa mensagem, possa alcançar a sua vida, a sua família, o seu coração e fazer de você um instrumento de justiça para que também outras pessoas sejam abençoadas. Eu vou deixar um comentário posteriormente na descrição do vídeo para que você possa acessar o meu WhatsApp e você de alguma maneira possa se corresponder, mande a sua mensagem e faça dessa mensagem uma oportunidade de abençoar alguém. Não importa se você conheça ou não, divulgue através do seu Instagram, copie o link, compartilhe com alguém, mencione, fale dessa mensagem, indique ela, referencie ela para alguém nas suas redes sociais, e com certeza Deus estará, através disso, abençoando também a sua vida e a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Um grande abraço na sua vida. Amém. Esta e outras mensagens você poderá ver aqui em nosso canal. Compartilhe também com alguém.